Olá, gente. Me chamo Roberto Onchak e esse é o nosso primeiro vídeo na série de Programação em Lua. Hoje nós vamos introduzir o tema, motivar um pouco o uso da linguagem e como vai funcionar essa série de vídeos. Primeiro falando sobre Lua. Lua é uma linguagem desenvolvida em 93 por pesquisadores da PUC-Rio. Ela é uma linguagem brasileira, né? Então foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros, porém o código dela não é escrito em português, tá? Não é algo que só brasileiro vai entender. O que é bom porque daí ela pode ser usada no mundo inteiro, né? E de fato ela é usada no mundo inteiro. As principais vantagens de Lua é que ela é leve, rápida e simples. Leve no sentido de que o próprio interpretador de Lua ele é muito leve, ele ocupa pouco espaço. No site eles falam, e eu testei aqui no meu computador e realmente funciona, é que o arquivo ele tem 1,5 MB, que é bem pouco, ainda mais considerando que Lua é escrita em C. E inclusive ela foi escrita em C com apenas 31 mil linhas, o que eu considero bem pouco para um interpretador inteiro, né? Ter apenas 31 mil linhas de C ainda, né? Então, uma linguagem bem leve, dá para usar em vários sistemas, mesmo sistemas pequenos, né? Então ela é muito usada em sistema embarcado por causa disso. Ela é uma linguagem rápida, comparada a outras linguagens interpretadas, ela é bem rápida. Eu já vou mostrar uma comparação com Python. E ela é uma linguagem bem simples de entender. O código dela é bem parecido com outras linguagens. Eu diria que é parecido ali com Pascal, com Python e um pouco de C. Então, quem já está acostumado com essas linguagens praticamente já sabe Lua de graça. E mesmo que não saiba, não é muito difícil você pegar, assim. Se você já programou em qualquer outra linguagem, pegar Lua é relativamente simples. E a principal função de Lua, e até o objetivo dessa série de vídeos, é usar ela para desenvolvimento de jogos. Eu botei aqui alguns exemplos, pelo menos um desses vocês devem conhecer, eu imagino. O Roblox, eu não entendo muito dele, mas eu sei que é meio que uma plataforma que você pode criar vários jogos, e esses jogos eles são criados em Lua, eles têm uma própria engine deles feita em Lua, então muito, muito usado no Roblox. O jogo Hades é um que é bem famoso, ganhou vários prêmios um tempo atrás, se eu bem me lembro em 2018 foi lançado. Boa parte dele é feita em Lua, eu acho que não é inteiramente em Lua, mas boa parte do código é Lua. Balatro, esse é um exemplo bem interessante. Ele tá bem famoso agora, ele ganhou prêmio do ano em 2024. E ele foi feito inteiramente em Lua, usando uma game engine bem famosa que é o Love 2D, que eu já vou falar mais. Mas eu achei um exemplo muito legal, justamente por ele ter sido feito inteiro nessa engine de Lua. Então, eu acho que motiva bastante o uso da linguagem. E pelo que eu pesquisei o LoL, né, o League of Legends, ele usa um pouco de Lua para algumas partes do jogo. Eu botei uma interrogação porque é só informação que eu vi por fora, assim, pesquisando, então não tenho certeza. Enfim, tá aí. E também botei aqui uma wiki que tem um monte de jogos que usam Lua. Eu imagino que a maioria dos jogos que estão lá usam só uma parte em Lua, né, não deve ser todos que usam inteiramente. Daí vocês podem dar uma olhada, lá tem vários e vários jogos que usam pelo menos um pouquinho de Lua. Então, antes de continuar, só mostrar aqui uma comparação de Lua e Python. Então, eu escrevi aqui um código em Lua, que vai calcular se o número é primo ou não, bem simples, e um código em Python que faz a mesma coisa. E de um código para outro foi apenas uma tradução de linguagem, não tem nenhuma otimização aqui, então os dois códigos essencialmente fazem a mesma coisa. Eles vão calculando, vão testando todos os divisores até chegar na raiz quadrada do número, que é um limite, né? Quando a gente está falando de número primo. E daí eu criei aqui um arquivo que tem um número primo bem grande mais ou menos. Ele é o primeiro número primo depois de 1 bilhão, só para a gente testar a velocidade. Então vou colocar aqui o time para a gente ver o tempo. Daí para rodar um código em Lua, você coloca Lua e daí você pode opcionalmente colocar a versão. Vou colocar aqui que é 5.4 que eu estou usando. E deu o código em Lua. Não vai funcionar porque eu não botei a entrada, né? Eu não me ajudei. Fiquei pensando o que aconteceu. Então vou redirecionar aquele número primo grande. E dele falou, é primo. E ele demorou 0,002 segundos. E vamos fazer o mesmo com Python, né? Então, rodar código em Python, só colocar aqui Python 3 e o código Python. Note 0,041, né? Não é nem o dobro, ele aumentou uma ordem de magnitude, né? Aqui deu cerca de 20 vezes mais rápido, 20 vezes mais lento o código Python, né? Então note que Lua, de fato, comparado com outras linguagens interpretadas, ela tende a ser bem rápida. Então, por que aprender Lua? Eu acho que já ajuda a motivar, né? Pelo menos comparado com outras linguagens interpretadas, ela é bem rápida, já é uma vantagem por si só. Mas o principal motivo para aprender Lua é o desenvolvimento de jogos. Por ela ser uma linguagem leve e rápida
é exatamente as duas coisas que você quer em um jogo, né? Você quer que ele seja leve para que qualquer pessoa possa baixar, né? Para que você possa aumentar o seu público. E também rápida, porque você não quer que um jogo trave, né? Jogos normalmente precisam de bastante otimização para funcionarem bem. Outra coisa legal é que a Lua é bem portátil, né? Como a gente já falou, mas também com o framework, que é muito usado, que é o Love 2D, dá pra gente portar ele para Android, para iOS. Então, se você quiser fazer jogo de celular pelo computador, também dá para fazer. E daí, como eu expliquei, né, o próprio framework Love 2D ele é muito útil. Para fazer jogos 2D, existe jeitos de você usar ele para criar jogos 3D, mas aí tem que entender de assuntos mais avançados de interface gráfica e tudo mais. Mas ele é um framework que funciona muito bem, pelo menos para mim, eu já programei em jogos em outras linguagens e foi o que eu achei mais simples de entender como programa. E como eu disse, né, até jogos bem grandes que ganham prêmios de melhores jogos usam esse framework. E um outro motivador um pouco menor, mas ainda interessante, é o NeoVim. Ele é um editor de texto, muitos já devem ter ouvido falar do Vim. O NeoVim, essencialmente, ele pega o Vim e adiciona vários plugins. E esses plugins são feitos usando Lua. Então, se você quiser entender como o plugin funciona, criar seus próprios plugins, você precisa entender Lua. Então, achei um motivador legal de apresentar também. Então, sobre essa série de vídeos, o conteúdo aqui, a ideia é que ele é voltado para quem já aprendeu alguma linguagem de programação. A gente resolveu fazer isso porque se você for pesquisar outros tutoriais de Lua no YouTube, maioria deles, maioria ou até todos eu diria, eles tratam que quem está vendo nunca aprendeu linguagem de programação. Então eles ficam muito tempo explicando, tipo, como é que funciona o AND, como é que funciona o OR, né? Digo, as portas lógicas, o que que é um loop, o que que é um if, tipo, explicando muito esses detalhes. E eu acho que acaba perdendo muito tempo de quem já aprendeu alguma linguagem e só quer entender como funciona esses assuntos em Lua em específico. E também acaba daí não dando tempo de se aprofundar em alguns detalhes. Então o objetivo dessa série beleza, eu assumo que você já sabe alguma linguagem de programação, mas em compensação a gente passa mais rápido nesses detalhes que você já deve conhecer e a gente pode se aprofundar em alguns assuntos mais interessantes de Lua. Então eu diria que esses são os assuntos importantes que a gente vai ter em Lua. Então os tipos básicos, int, float, string, etc. A maioria é parecido com outras linguagens mesmo. Operações em matemáticas lógicas, condicionais, loops e funções é idêntico a outras linguagens praticamente. Table, que é o assunto mais específico de Lua, esse vai dar mais trabalho, mas ele é bem legal e, querendo ou não é tão difícil entender Table se você já aprendeu outras estruturas de dados. E módulos, que é um tema muito parecido com o assunto de bibliotecas, para quem já programou em C, por exemplo. Aqui é o material que vai ser usado nessa série. Então, o site de Lua, então lá tem a maioria das referências aqui, né? Mas colocando aqui o site. O manual de Lua, ele é um manual de referência. Ele é muito bom. O único problema dele é que ele não está numa ordem fácil para você aprender. Tipo, às vezes ele ensina função antes de ensinar tipo, esse tipo de coisa. É meio confusa a ordem. Mas é bem legal se você precisa ir atrás de um detalhe específico que você esqueceu e tal. Então é uma referência muito boa. Aqui nessa série de vídeos a gente vai estar usando a versão 5.4 de Lua. Então esse é o manual que eu botei aqui. O Programa em Lua, ele é o livro de como programar em Lua. Tem como você comprar ele e tal, mas também tem a versão grátis no site de Lua. Então você vê ele pela web ali mesmo. Ele é muito bom, o único problema dele é que, pelo menos pelo que eu consegui achar, a versão mais recente é da versão 5.0. E tem várias mudanças de Lua de uma versão para outra. É bem considerável a diferença delas. Então, é importante, assim, ver o programa em Lua meio junto com o manual para ter certeza, para verificar o que tem de diferença e tal. Aqui é o guideline que a gente vai usar, né? Então, quando você está programando coisas tipo quanto de tab usar, como chamar as variáveis, esse tipo de coisa, isso é uma guideline, né, de programação. E um padrão de programação, acho que traduzindo seria mais ou menos por aí. O que a gente vai usar aqui é do projeto do Lua Rocks. Ele é um projeto bem grande em Lua, e eu gosto bastante desse guideline. Ele tem aqui no GitHub, se vocês forem nesse link, ele vai mostrar lá bem detalhadamente todas essas partes. É meio compridinho até, mas você lê relativamente rápido. Então recomendo bastante, é o guideline que a gente vai usar. E o GitHub aqui dos códigos que eu vou apresentar, né, código, slide e tudo mais, vai estar nesse link do GitHub. Então, era isso. Muito obrigado, gente, e até a próxima.